Glória a Deus. O povo de Águas Claras é um povo crente. Diga glória a Deus. Né? O povo de Águas Claras é um povo crente porque a quarta da palavra é o estudo da palavra de Deus. E nós estamos com o tema a importância de crer no poder da a importância de crer no poder da a importância de crer no poder da fé. E nós estamos já na terceira semana falando a respeito da fé de Moisés. Estamos tentando terminar a mensagem, mas Moisés, eu não sei, Abraão é chamado de o pai da fé, né? Mas esse Moisés usou a fé demais, né? Abraão é chamado de o pai da fé, mas Moisés ele usou a fé assim ao extremo. Tudo que Moisés podia usar da fé, ele usou. Hebreus capítulo 11, versículo 23. Hebreus capítulo 11, versículo 23 ao 26. Diz assim: Galeria dos heróis da fé. Você que está com sua Bíblia, abre em Hebreus capítulo 11, versículo 23 ao 26. Se tivesse a Bíblia, pode acompanhar aqui. Verso 23 diz: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Quantos meses? Porque viram que era uma criança formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, apesar da fama e do poder. Preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Diga glória a Deus. Irmãos, até o presente momento, nós falamos a respeito de uma parte muito boa da vida de Moisés, mas o culto de hoje, ele traz uma parte um tanto quanto complicada da vida dele, e eu vou pedir a vocês que apertem os cintos. Vou pedir ao porteiro também que, por favor, não deixe ninguém sair. Ramon, tranca a porta, viu? Não deixa ninguém sair. E você que está do lado de alguém, olhe para essa pessoa e diga: não se preocupe não, que a graça te basta. Amém? A graça de Jesus me basta e a graça de Jesus te basta. Existem mensagens, irmãos, que é muito complexas de serem pregadas, mas tem uma música que diz que os pregadores têm que pregar as rosas e pregar os espinhos também. Então você vai dando glória. Se precisar de água, você levanta a mão. O obreiro vai levar água para você, para poder, sabe, te refrescar. Se precisar de... Tá no limite máximo, né? Se você sentir calor, eu sinto muito, só vou poder dar glória a Deus por você. Amém? Irmãos, qual é a função da fé? O objetivo da fé constitui permitir a realização de assuntos bem mais profundos que fogem do natural humano. Diga glória a Deus. Então a função da fé na minha vida, a função da fé na sua vida, tem como objetivo constituir ou permitir a realização de assuntos bem mais profundos que vai ultrapassar o conhecimento humano. Em outras palavras, a fé vai me permitir acreditar em coisas que a minha vida natural não me permite. A fé vai me permitir acreditar em coisas que a minha ótica humana não me permite. Porque a verdade é que existem coisas que a minha carne, a sua carne, vai olhar e vai dizer: não tem jeito mais, não tem jeito não.
Aí vem a fé operante, a fé inabalável, e diz: tem jeito, sim. Vale acreditar, sim. Não desista agora, pelo amor de Deus, porque o final das coisas são melhores do que o início delas. Diga glória a Deus. E nós falamos muito a respeito de Moisés no livro de Êxodo. E eu lembro que na semana passada nós falamos a respeito de Êxodo 34, quando Moisés passa 40 dias com Deus no Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai. E quando Moisés desce do monte, a intimidade era tão profunda, tão íntima, que o rosto de Moisés estava brilhando, um brilho tão forte que as pessoas não conseguiam olhar para Moisés, e precisou ele passar muito tempo com um pano na cabeça dele por conta do brilho. Foi no capítulo 34 de Êxodo que nós falamos também a respeito dos 10 mandamentos que Moisés recebeu diretamente das mãos de Deus. Diga glória a Deus. Do capítulo 35 até o capítulo 40 do livro de Êxodo, eu estou falando ainda da semana passada, nós observamos que aconteceu algo terrível e maravilhoso ao mesmo tempo. Observamos que Moisés, ele amava tanto a Deus, que ele resolveu construir uma tenda só para ele falar com Deus. Deus gostou tanto da ideia que resolveu colocar um projeto maior na vida de Moisés, e a tenda de Moisés migrou para o tabernáculo de Deus. Diga, a tenda de Moisés migrou e se transformou no tabernáculo de Deus. E isso foi muito bom, porque agora não era mais somente Moisés, agora era todo o povo que ia adorar no tabernáculo. Diga, louvado seja Deus. Bispo, o senhor toda hora manda dizer glória a Deus. O senhor toda hora manda falar louvado seja Deus. O senhor toda hora manda a gente falar alguma coisa. Meu irmão, minha irmã, nós estamos em um lugar de encontro com Deus. Amém? Nós estamos em uma casa chamada casa de oração. Diga glória a Deus. E a palavra de Deus diz que quando a glória de Deus sobe, ela depois desce em forma de poder, em forma de milagre, em forma de resposta. Então, sempre diga glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos entrar em Números. O estudo de hoje está no livro de Números, capítulo 12, a partir do versículo 1. Como eu disse a vocês, a mensagem hoje é uma mensagem um tanto quanto difícil de pregar, mas ela vai falar aos nossos corações de uma maneira muito poderosa, em nome de Jesus. Números capítulo 12, Antigo Testamento, versículo de número 1. Diz assim, verso 1 e 2. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia casado com a mulher cuxita ou uma etíope, né? Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés, porque ele havia se casado com a mulher cuxita ou etíope. Ali naquela tradução fala murmurar, nessa tradução aqui fala criticar. Diga, mas é a mesma coisa. Muito bem. Eles também diziam, será que Deus só fala por meio de Moisés? Irmãos, o texto em Números capítulo 12 já começa com um problema muito sério na vida de Moisés, e que precisa de muita fé. Por quê? Porque Moisés, Arão e Miriam eram da mesma casa, eram da mesma família. Diga, eles eram irmãos. Os três eram irmãos, filhos de Joquebede, filhos de Arão. E Moisés era o líder de todo aquele povo naquela época,
e Arão, seu irmão, era o sumo sacerdote. Mas alguma coisa aconteceu um problema entre eles. E Miriam resolveu conversar com Arão, o seu irmão mais novo, e se uniram os dois contra a vida de Moisés. Perceba que o texto diz que ela fez duas críticas. A primeira crítica foi relacionada à nova esposa de Moisés, porque Zípora tinha morrido. O que aconteceu com Zípora? Diga, morreu. A primeira esposa de Moisés morreu e ele casou com uma etíope, uma cuxita. Mas por que Miriam criticou Moisés? A resposta está na origem da esposa de Moisés. Quando você vai descobrir o que era uma mulher coxita, uma mulher etíope, eram descendentes da família de Cã. E quem foi Cã? Diga, filho de Noé. Diga, filho de Noé. O filho de Noé, chamado Cã, ele teve vários filhos, gerou uma grande família que ficava na Etiópia. E todos os descendentes de Cã eram pessoas bastante negras, diga, de pele escura. E naquele momento ali, o que estava se manifestando, na verdade, era um espírito de discriminação. E por que discriminação? Pelo fato da mulher ser negra. Vocês lembram que aconteceu a mesma coisa com Salomão? Pelo fato de Salomão ter se apaixonado pela Sunamita, e a Sunamita ser uma mulher negra, Salomão foi criticado e a Sunamita foi perseguida. A verdade é que no passado era assim e no presente também é assim. Nós não falamos, nós não costumamos falar, mas dentro de nós costumamos discriminar as pessoas. Nós discriminamos a cor da pele, nós discriminamos o bairro que a pessoa mora, nós discriminamos a roupa que alguém veste, nós discriminamos a família que alguém pertence, nós discriminamos se a pessoa fala trocando o L pelo R, nós discriminamos tudo que na nossa ótica humana nós achamos que não está de acordo com a nossa visão ou com o nosso desejo. Mas diante de Deus, diante de quem? Diante de Deus, todos nós somos iguais. Diga, diante de Deus, todos nós somos iguais. Então Miriam, mesmo conhecendo Deus, e Arão, o irmão dela mais novo, eles não tinham direito de criticar a esposa de Moisés pelo fato de ela ser uma mulher negra. A outra coisa que a gente vê no texto aí é ela dizendo: será que Deus só fala através de você? Oh, irmãos, se Deus havia levantado Moisés como líder naquela época, Deus iria falar através de quem? Diga, através de Moisés. Mas perceba que aí, irmãos, tem uma motivação pública e uma motivação oculta. Mais adiante eu vou explicar para vocês o que é uma motivação pública e o que é uma motivação oculta. Por quê? Todas as vezes que alguém te criticar, todas as vezes que alguém falar mal de você, sempre vai ter um motivo público, que todo mundo permite saber, e sempre vai ter um motivo oculto. Esse motivo oculto é o motivo que a gente não permite que as pessoas venham tomar conhecimento. Diga, misericórdia. Mais adiante eu vou falar sobre isso. Os versos 4 ao 10 do livro de Números, capítulo 12,
Vejam, Deus falou com eles dois assim. Deus chama os três, né? Moisés, Miriam e Arão. E veja que Deus fala assim com Miriam e com Arão. Com os outros profetas, eu me revelo da seguinte forma. E Deus fala, olha, com os outros profetas, eu falo com eles através dos sonhos. Através de quê? Através de visões. Através de quê? Através de visões. Mas ele fala assim, mas com meu servo Moisés é diferente. Com meu servo Moisés eu falo com ele como? Face a face. Aí Deus faz uma pergunta para Miriam e para Arão. Vocês dois não temem criticar Moisés assim abertamente? O verso 9 do capítulo 12 diz assim: a ira de Deus se acendeu contra eles dois. E por que a ira de Deus se acendeu contra Moisés, ou melhor, contra Miriam e Arão? Segundo os historiadores, Miriam foi quem começou o motim. Foi Miriam que chamou Arão e gerou toda aquela confusão. Diga misericórdia. Vamos analisar juntos. Miriam e Arão começaram as críticas, sim ou não? Sim. Segundo os tradutores bíblicos, o nome que vem na frente é o responsável pela ação. Qual foi o nome que veio na frente? Não. O verso que está na frente, no verso 1, é Miriam. Miriam. Depois Deus chamou os três para a tenda do encontro. Diga Moisés, Miriam e Arão. Depois Deus desceu na tenda do encontro. Mas quando Deus desceu na tenda do encontro, Deus chamou somente dois para vir na frente dele. Quem foram os dois? Miriam e Arão. E logo depois disso, Deus puniu apenas um. Quem foi que Deus puniu? Miriam. Então os historiadores afirmam que por conta dessa sequência, quem começou o motim foi Miriam. Diga misericórdia. Vejam que Deus tomou ação rápida e com energia com as lideranças do povo, Arão e Miriam. Pois quando líderes pecam, geralmente os resultados são devastadores num contexto geral. Diga misericórdia. Irmãos, é uma das regras espirituais. Em alguns casos, o povo paga pelo erro dos líderes que têm cargos na igreja. Diga misericórdia. É uma regra espiritual. Nós que temos cargos na igreja, que temos título na igreja, que temos uma atividade na igreja, precisamos viver uma vida de santidade. Uma vida de quê? Uma vida de santidade. Porque se um obreiro, um levita, um ministro, um intercessor, um porteiro, seja lá quem for, que tem um cargo na igreja, se cometer um pecado, pode ser que o povo pague um preço alto por causa do pecado das lideranças. Diga misericórdia. E como Deus amava o povo, Deus resolveu entrar logo com energia para resolver o problema e cortar o mal pela raiz. Diga misericórdia. Os versos 11 ao 13 do capítulo 12 de Números, se vocês observarem aí na leitura, verso 11, 12 e 13 do capítulo 12, vocês vão perceber algo interessante. Arão pede a Moisés para interceder por eles dois. Pastor Antônio, quando a ira de Deus se acendeu, Deus puniu quem? Miriam. Mas e por que Arão,
quando foi pedir a Moisés para interceder, pediu para interceder pelos dois. Diga, Arão sabia que nos próximos minutos ele seria o próximo que seria punido. Como ele sabia que ele seria o próximo, ele já pediu a Moisés para interceder por ele e pela irmã Miriam. Apesar de ser o sumo sacerdote, Arão agora precisava de um intercessor para ir em favor dele diante de Deus. Bispo, eu não entendi. Irmãos, Moisés era o líder, mas o sumo sacerdote era Arão. O que Moisés fazia, Arão não fazia. E o que Arão fazia, Moisés não podia fazer. Diga, cada qual no seu quadrado. Mas nesse momento aqui, ele perdeu o poder de sacerdote. E por que ele perdeu o poder de sacerdote? Porque ele, como sacerdote, falhou contra Deus. Deu para entender isso? A única pessoa naquele momento que poderia interceder por ele era a própria pessoa que ele se levantou contra. Bispo, eu não entendi. Se alguém se levantou contra a sua vida e precisar da sua ajuda, não negue ajuda em nome de Jesus. Amém? Se alguém se levantou contra você em algum momento, não se preocupe não. Eu conheço Deus e Ele vai criar uma situação para essa pessoa que se levantou contra você e lhe pedir ajuda, e lhe pedir socorro. Sabe para que Deus vai fazer isso? Para testar a sua fé, para saber se você é crente de verdade. Se você for crente de verdade, você vai esquecer do passado, vai perdoar e vai ajudar aquela pessoa. Diga glória a Deus. Diga, eu sou cheio do Espírito Santo. Aleluia. Pastor Antônio, Arão sabia que ele ia sobrar também. Quando ele olhou para o lado, Daniel, que ele viu a irmã dele, Miriam, toda leprosa, porque o texto diz que ela ficou leprosa na mesma hora. O corpo dela na mesma hora foi abrindo todo de ferida, e uma parte do corpo dela ficou todo aberto de ferida. Quando Arão olhou, que ele viu, ele disse, o próximo sou eu. É melhor me arrepender enquanto dá tempo. Ele se arrependeu, foi no irmão, ele reconheceu. Ele disse para Moisés, não, nós pecamos. Pode ler o texto lá. Nós pecamos. Intercede em nosso favor. Diga glória a Deus. No verso 13 do capítulo 12, Moisés fez o quê? Diga, Moisés orou. Pode falar, Moisés orou. Orou e usou a fé. Por que ele orou e usou a fé? Primeiro porque ele não era sacerdote. Quem era o sacerdote era Arão. Então, ele tinha que fazer o papel de intercessor. Segundo, Deus já tinha dado o decreto. Quem garantia que Deus iria voltar atrás? Não tinha garantia que Deus ia voltar atrás. Então ele usou a oração, o poder da oração, usou o poder da fé. Porquanto, quanto maior for a honra, maior sempre será a sua responsabilidade diante de Deus. Olhe para alguém e diga, quanto maior a honra que Deus te entregar, diga, sempre será maior a sua responsabilidade diante de Deus. Não pense que Deus vai te dar poder, unção, graça, sabe? Não pense que Deus vai te levantar para você pisar as pessoas, não. Deus vai te levantar para você abençoar as pessoas. Ah, mas se for alguém que me perseguiu, você vai ter que perdoar em nome de Jesus.
E por que você vai ter que perdoar? Porque o seu nome precisa estar escrito no livro da vida. Amém? Se você não perdoar, você vai fazer a obra aqui na terra, mas o seu nome vai estar apagado do livro da vida. E Jesus disse que mais importante do que qualquer coisa é o nosso nome escrito no livro da vida. Diga glória a Deus. Deus ouviu Moisés, não tocou em Arão, e Miriam, depois de ficar 7 dias leprosa, Deus curou Miriam e ela voltou a ser uma mulher normal. Diga louvado seja Deus. Irmãos, o nome disso é o quê? Diga amor pelas almas e uma grande fé. Por que amor pelas almas e uma grande fé? Convenhamos que se fosse muitos de nós que estamos aqui, talvez nós não agíssemos como Moisés. Será que se fôssemos nós que estamos aqui, qualquer um de nós, ou quem está assistindo ali ao vivo, agora você que está assistindo de casa agora, você também, essa palavra é para você. Convenhamos, pastor Anderson Abreu, que muitos de nós viu a calúnia, viu o levante. Aí Deus fere Miriam. Miriam fica leprosa, porque se levantou contra o ungido de Deus. Tem muita gente, irmãos, que quer dizer assim, bem pouco. Vamos falar a verdade, né? Muitos de nós dizem assim, bem pouco. Viu? Tem gente que deve bater no peito e dizer assim, Deus é comigo, Deus é na minha vida. Aí, ó, foi se levantar contra mim e pagou o preço. Mas só que não é isso que Deus quer. Isso é o que a nossa carne quer. Isso é o que a nossa natureza quer, vingança. Mas Deus não se agrada da vingança. Diga glória a Deus. Deus se agrada do perdão. Olhe para alguém e diga, Deus se agrada. Diga do perdão. Aplauda o seu Jesus. Glória a Deus. Então ele amou, Moisés teve amor pela alma de Arão, o seu irmão, teve amor pela alma de Miriam, sua irmã. Por isso ele foi lá, orou, intercedeu, usou uma fé inabalável e Deus ouviu a oração de Moisés. Quando nós pulamos para Números capítulo 13, nós vamos continuar vendo um Moisés cheio de fé em mais uma situação complicadíssima que ele viveu. Números capítulo 13, o verso 1 e o verso 2. O verso 1 e o verso 2 afirmam que Deus orientou a Moisés para enviar 12 líderes. Quantos líderes? 12 líderes das 12 tribos de Israel para espiar a terra de Canaã, a terra prometida. Diga glória a Deus. Quem assiste a novela da Record? Pode levantar a mão, que lá em casa a gente assiste. Fica com vergonha não, né? Quase todo mundo assiste. Lá em casa a gente assiste. Quando dá certo a gente assiste. Quando não tem culto. Amém? Quem assiste a novela da Record? Quem já viu? Pronto. 12 líderes das 12 tribos de Israel para espiar a terra de Canaã. O nome desses líderes foi Samua, Safate, Igal, Paut, Gaudiel, Gade, Amiel, Setur, Nabe, Gel, Caleb, filho de Jefoné. Guarde esse nome, Caleb, filho de Jefoné. Mais adiante vamos falar sobre ele. E Oséias, filho de Num. Guarde esse nome também, Oséias, filho de Num. Por que, bispo? Porque no verso 16 do capítulo 13, Moisés, antes de enviar os 12 espias, resolve mudar o nome de Oséias para Josué.
Pastor Anderson Santana, por que Deus, antes de enviar os 12 espias para a terra de Canaã, mudou o nome de Oséias para Josué? Porque o nome Josué significa: o Senhor é a nossa salvação. Diga glória a Deus. Repita isso comigo, diga: o Senhor é a nossa salvação. Irmãos, eles iriam fazer uma viagem militar muito complicada, e nada melhor do que você ter a certeza de que Deus é na sua vida. Nada melhor do que você ter uma marca. Nada melhor do que você ter certeza de que Deus está junto com você. Diga glória a Deus. A viagem, eles estavam morando em Parã, e eles iriam viajar para Canaã. 800 quilômetros de viagem a pé. É nada aí mais ou menos. Daqui para Feira de Santana tem 120 quilômetros? Quanto? 100 daqui para Feira de Santana? Então, na verdade, são 8 vezes você andando daqui para Feira de Santana. Feira de Santana é perto? Agora imagine você andar para chegar na terra prometida. Para conhecer, para chegar não, para conhecer a terra prometida. 800 quilômetros. 8 vezes uma distância daqui para Feira de Santana. Tem gente, daqui para Aracaju voltar, né? Tem gente que quer dizer assim: ô Deus, pensando bem, eu estou bem aqui. A gente não gosta, irmão, de se esforçar não. Esse negócio difícil demais. Fosse de carro, né? Fosse de carro, de jatinho, de metrô, de jumento, né? De cavalo, até de camelo dava certo. Mas andando no sol. E até gente quer dizer assim: ô Moisés, rapaz, a gente está bem aqui em Parã, rapaz. Para que esse negócio de Canaã? Ô Moisés, vai você mesmo. Eu e minha família vai ficar por aqui mesmo. Tem gente que quer cair fora, irmãos. Quando parasse para pensar na andada, porque hoje 800 quilômetros para a gente de carro, de metrô, de avião, de locomotiva é rápido e fácil, mas andando é estreito. Alguém já andou até Feira de Santana? Não, ninguém aqui nunca andou até Feira de Santana, gente. Alguém já andou até o Brasil Gás? De bicicleta não, pastor, aí não. Andando, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, 800 quilômetros de viagem para conhecer a terra de Canaã, precisava exatamente disso. De uma palavra poderosa, o tempo todo lembrando que Deus era e é a salvação do povo. Diga: Deus é a minha salvação. Olhe para alguém e diga: Deus é a sua salvação. Muito bem. O verso 23 do capítulo 13, verso 23 do capítulo 13, quando eles chegaram lá na terra de Canaã, aqueles 12 homens, o texto afirma que tinha cacho de uva, que era tão grande, que quando eles cortaram o cacho de uva, foi preciso 2 homens. Quantos homens? 2 homens prenderam o cacho em uma vara, para poder carregar nas costas. Um carregava de um lado, e o outro carregava do outro. Será que uma terra dessa não é uma terra boa? Imagine você encontrar um cacho de uva tão grande que precisa 2 homens para levar. A gente chega no mercado, uma muquequinha de uva desse tamanho assim, é o olho da cara. Quanto? 10? Não, é mais caro. Se tiver uva de desconto aí, o povo não deixa não, tá barato. Uma muquequinha de uva assim, irmãos, umas uvinhas desse tamanho assim, ó, que tem ali no total. Ô, rapaz, vou ser processado. Caro o pacotinho, caríssimo. Aí você chega em um lugar que um cacho grandão, pesado, de graça, para você cortar, botar nas costas e levar.
Quem é que não quer morar numa terra dessa? Diga, eu quero. O verso 25 diz que depois de 40 dias de missões, quantos dias? 40 dias de missões em Canaã, eles voltaram para a terra deles, para Parã. E os versos 26 ao 29 é onde começam os problemas na vida de Moisés. Porque o texto diz que foram 12 líderes. Quantos líderes? Mas tiveram 10 que deram notícias boas e notícias ruins. Tiveram 10 líderes que chamou Moisés, chamou o povo e disse: olha, a terra é boa, a terra é boa, a terra é produtiva. Aí eles esqueceram de falar das coisas boas e disseram assim: mas a terra tem muro, a cidade é fortificada, tem um muro alto, tem um povo lá valente, um povo que mata. Olha, tem até gigante lá. Os descendentes dos Anaques moram lá. E eu acho melhor a gente ficar por aqui mesmo em Parã. Não vai para... É melhor a gente não ir lá não. Vejam que 10 líderes olham muito mais para os problemas daquele lugar do que para as promessas de Deus. Diga, o nome disso é fé natural. Deus quer que eu e você tenhamos uma fé sobrenatural, uma fé operante. Perceba que Deus fez uma promessa para eles, mas aqueles 10 homens olharam para os problemas, olharam para os muros, olharam para os gigantes, quando na verdade Deus queria que eles olhassem para a promessa. Olhe para alguém e diga: Deus quer que você olhe para a promessa dele sobre a sua vida. Deus quer isso, que você olhe para a promessa. Esqueça os problemas Deus vai resolver. Diga glória a Deus. Irmãos, como é que eles ficaram preocupados com o gigante, preocupados com o muro, preocupados com o povo de uma cidade fortificada? Será que eles esqueceram do que Deus fez? Será que eles não lembravam lá do Egito, das 10 pragas, o que foi que Deus fez contra Faraó? Será que eles não lembraram do período que eles estavam no deserto, que de dia Deus era uma nuvem e de noite Deus era uma coluna de fogo? Será que eles não lembravam que Deus abriu o mar vermelho? Então, para Deus vencer aquela batalha era muito fácil, mas o povo precisava confiar em Deus. O povo precisava usar a fé. Diga glória a Deus. Aí o verso 30 vai dizer que Caleb, o filho de Jefoné, um líder corajoso, filho da tribo de Judá, pula, eia, e dá um grito: para com isso! E falou com muita fé. Para os 10 líderes, Caleb disse: calem a boca. Porque Caleb falou com aqueles 10 líderes: calem a boca. Porque aqueles 10 homens, eles eram para incentivar o povo, e eles estavam atrapalhando a fé do povo. Então Caleb disse: calem a boca. Para Moisés e o povo, Caleb disse: vamos subir lá e vamos vencer. Diga glória a Deus. Olhe para alguém e diga com a ajuda de Deus e através da fé, diga: nós vamos vencer. Aplauda o Senhor Jesus. Irmãos, percebam isso aqui. A gente consegue tirar 3 princípios aí. Primeiro princípio: os territórios que Deus nos dá, sempre virão algumas dificuldades para serem vencidas através da fé. Olhe para alguém e diga: os territórios que Deus nos dá, sempre virão com algumas dificuldades, diga, para serem vencidas, diga, através da fé.
O segundo princípio que a gente aprende aí, ó. Os obstáculos devem ser encarados de frente e ultrapassados mediante a fé e total confiança no Senhor. Olhe para alguém e diga: os obstáculos, diga, devem ser encarados, diga, de frente, diga, e ultrapassados mediante a fé e total confiança, diga, no Senhor. O terceiro princípio: a vitória do crente não é uma possibilidade, é uma certeza. Olhe para alguém e diga: a vitória do crente não é uma possibilidade, diga, é uma certeza. Olhe para alguém e diga: a sua vitória, diga, não é uma possibilidade, diga, em Deus, diga, é uma certeza. Aplauda Jesus, diga glória a Deus, aleluias, glória a Jesus. Os versos 31 ao 33 do capítulo 13, novamente os 10 pessimistas, sempre tem um pessimista pelo meio. Nesse caso aqui tinha 10, ó que labuta. Missionário, no meio de 12 homens, acreditava que eram 12 homens corajosos. Quando Deus falou com Moisés, disse que mandou levar, separe 12 os melhores. Agora imagine o restante que ficou. Separe 12 dos melhores, os mais corajosos. Quando chega na hora H, 10 é pessimista. Diga, está repreendido em nome de Jesus. Todo pessimismo. Novamente os 10 pessimistas começaram a desencorajar o povo de Deus, de forma direta, só que agora homem a homem. O verso 32 diz que os 10 líderes começaram a espalhar entre o povo um relatório negativo acerca daquela terra. Eles acharam que estava pouco o que eles fizeram quando chegou, aí resolveu ir homem a homem, pessoa a pessoa, dando relatório negativo referente à terra de Canaã. Eles começaram a dizer assim: olha, não foi ninguém que falou não, nós vimos, lá tem um povo que devora outros, lá tem um povo que é devastador, lá tem gigantes, lá tem muralhas. Irmãos, quando você chega em Números capítulo 14, o verso 1 e 2, aqueles 10 homens destruíram a fé do povo de uma maneira que o texto vai dizer aí, ó, Números 14, verso 1 e 2. Naquela noite, o povo começou a chorar em alta voz. Somente pelas notícias negativas, e ficaram irados contra seus líderes gerais, Moisés e Arão. Irmãos, isso aqui é um aprendizado para a minha vida e para a sua vida. Percebam aqui que o povo, eles não foram na terra de Canaã, eles ouviram a notícia negativa, e através da notícia negativa, eles já começaram a gritar e a chorar. Irmãos, pelo amor de Deus, quando vocês ouvirem uma notícia negativa, não tenham medo da notícia negativa, coloquem Deus na frente e usem a fé, porque Deus pode e vai mudar o quadro da vida de vocês. Diga glória a Deus. Dizia o povo: seria melhor termos morrido no Egito ou nesse deserto. Percebam isso. A incredulidade é algo terrível, porque questiona o caráter de Deus. É exatamente isso, irmã Delma, que o diabo quer colocar dentro de nós. A incredulidade, porque a incredulidade destrói a fé.
E quando a fé é destruída, nós vamos questionar sem querer o caráter de Deus. É Deus dizendo eu vou fazer, e a incredulidade dizendo não vai dar certo. E por vezes, a falta de fé leva o homem a se rebelar contra a vontade de Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Diga misericórdia. Os versos 5 ao 9 do capítulo 14, Moisés, Arão, Caleb e Josué, eles se prostram no chão, oram a Deus e seguem usando a fé. Percebam que no versículo de número 9, os homens de Deus orientam. Eles dizem assim, primeiro eles dizem assim, não sejam rebeldes contra o Senhor. Olhe para alguém e diga, não seja rebelde contra o Senhor. Depois ele diz assim, ó, não tenham medo do inimigo. Diga, não tenha medo do inimigo. Aí ele diz assim, ó, vamos devorar eles como se fosse pão. Olha a convicção, olha a fé desses homens. Aí ele diz assim, ó, eles estão sozinhos, mas Deus está conosco. Diga, Deus está conosco. E eles finalizam dizendo assim, não tenham medo dos gigantes. Diga glória a Deus. Eu não sei qual é o gigante que apareceu na sua vida, na sua história, na sua família, mas nesta noite Deus nos reuniu para dizer isso, não tenha medo desse gigante. Às vezes o gigante é o desemprego, é a crise financeira, é a enfermidade, é o problema conjugal, é uma ameaça. Seja qual for o gigante, Deus está dizendo nessa noite, por intermédio da palavra, não tenha medo desse gigante. Aplauda o Senhor Jesus. Diante disso, desses acontecimentos, Moisés seguiu confiando em Deus e usando a sua fé. Mas no verso 18 do capítulo 14, Moisés lembrou ao povo que Deus é um Deus bom. Diga, Deus é um Deus bom. Diga bom não, diga, Ele é muito bom. Porém, não deixa o pecado sem punição. E Ele castiga os filhos pelo pecado dos pais até a terceira e a quarta geração. Eu estou no capítulo 14, versículo 18. 14 e 18. Moisés lembrou o povo que Deus é um Deus muito bom, porém não deixa o pecado sem punição. Ele lembrou que Deus ele castiga os filhos pelos pecados dos pais até a terceira e a quarta geração. Que tomemos cuidado com nossas ações nos dias atuais, pois Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo. Essa é uma noite onde Deus está me convidando, onde Deus está te convidando a fazer cessar todas as anomalias, todos os problemas na minha casa e na sua casa, na minha família e na sua família. Tudo que precisamos é nos rendermos a Deus, porque se porventura os nossos avós pecaram lá atrás, se porventura os nossos pais pecaram lá atrás, a partir do momento que nós nos rendemos a Deus, este mal vai cessar em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, estamos entrando na fase final, mas você conhece a música Vem com Teu Fogo, do Nova Criação? No altar tem brasas vivas. Prepara ela aí. Cadê o Ministério de Louvor?
teu fogo, ó Santo Deus, derrama agora o teu Espírito, Senhor, vem nos encher com teu fogo, vem nos encher com tua Shekinah, vem nos encher até transbordar. No altar tem brasas vivas que precisam queimar, e todos os dias as cinzas precisam sair, pois o fogo no altar não pode se apagar. O fogo da adoração precisa fluir, precisa queimar. Manifesta tua glória, derrama, Senhor, o seu renovo. Vem com teu fogo, ó Santo Deus, derrama agora o teu Espírito, Senhor, vem nos encher com teu fogo, vem nos encher com tua Shekinah, vem nos encher até transbordar. No altar tem brasas vivas que precisam queimar, e todos os dias as cinzas precisam sair, pois o fogo no altar não pode se apagar. O fogo da adoração precisa fluir, precisa queimar. Se revela como fez no Sinai, onde teu fogo fez o monte tremer. Tua voz como som de trombeta, nós queremos também te conhecer. No altar tem brasas vivas que precisam queimar, e todos os dias as
Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O fogo da adoração precisa queimar dentro de mim, dentro de você. Esse mesmo Moisés, que nós pregamos aqui em Levítico capítulo 6, ele fala a respeito disso. Ele diz que o fogo precisa queimar sobre o altar sem nunca se apagar. Todos os dias as cinzas precisam ser jogadas fora, para que o fogo permaneça aceso no meu e no seu altar. Diga glória a Deus. Queridos, a notícia negativa veio, mas Moisés continua acreditando na promessa. E depois eles foram lá e tomaram posse da promessa. Os muros caíram por terra, os gigantes caíram por terra, e o nome de Deus foi glorificado. Não vai ser diferente na sua vida, não vai ser diferente na sua história. Mesmo que a notícia ruim tenha chegado, os muros vão cair, os gigantes vão cair por terra, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado através da sua vida, através do seu testemunho. Diga glória a Deus. Aleluias. Pode aplaudir Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Soberano Deus, bondoso Pai, te agradecemos por tudo que aconteceu nesta noite, Senhor. Toma as nossas vidas em tuas mãos, a nossa casa, Senhor, a nossa família. Visita, meu Deus, os nossos familiares, os nossos irmãos em Cristo. Visita os nossos vizinhos, Senhor. Eu te peço, Pai, toma cada visitante que está aqui nesta noite. Os visitantes, Pai, que fazem parte da minha família de sangue. Os visitantes, Pai, que eu não conheço, mas passei a conhecer a partir de hoje, Senhor. Toma cada um dos visitantes em tuas mãos. Os que já vieram aqui outras vezes e os que vieram hoje pela primeira vez. Toma os membros em tuas mãos, os congregados, os obreiros, aqueles que ficaram em casa, Senhor, por motivo de força maior. Toma todos nós em tuas mãos. Toma todos nós, Senhor, e nos guarda, e nos protege, e nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Nos leva para casa em segurança. Vai adiante de nós, quebrando e desfazendo toda a articulação do mal, em nome de Jesus. E nos dá, Senhor, uma noite de paz, um sono tranquilo, meu Deus, para a glória do teu nome. Levanta as mãos. Que a misericórdia do Deus Todo-Poderoso, que a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja diz amém. Aplaude o Pai, aplaude o Filho, aplaude o Espírito Santo. Dá um abraço no seu irmão, dá um abraço na sua irmã. Não deixa ninguém sair sem dar um abraço nele, sem dar um abraço nela. Deus abençoe.